nada, mas sem tua presença, Deus, não dá. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar e dar vitória a todos os meus amigos e irmãos. Um abraço do pastor David Crisóstomo. Eu peço a vocês que estão entrando agora para se inscreverem no nosso canal, compartilhar este link com mais e mais pessoas que estão precisando de uma palavra de Deus. Amém? Deixa um like, comente alguma coisa, fala sobre o vídeo, dê lugar na terra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma palavra para o coração dos irmãos. Quero ler aqui no livro do profeta Ezequiel, um texto bem conhecido. Quero deixar apenas aqui algumas reflexões para os irmãos. O livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, e o versículo 1, o verso 1, o versículo 1 e o versículo 1 e o verso 2, que diz assim: E estava sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor Jeová me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram numerosos no grande vale, e eis que estavam muito secos. Eu quero fazer algumas observações. É um texto, como eu já falei, bem conhecido, bem ministrado. E o que eu quero falar aqui para os irmãos é esse mistério, quando Ezequiel ele é levado em espírito para o meio de um vale que estava cheio de ossos. O mistério aí, qual, pastor David? O mistério é que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Uma coisa é a mão estar e a outra coisa é a mão vir. Quando a mão há de vir, requer uma preparação. E quando a mão já está, a pessoa já está preparada para aquilo que Deus irá fazer na vida dela. Observa que algumas traduções vai dizer que a mão veio, só que a mão veio para Ezequiel lá no capítulo 2, certo? Que é o chamado de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, que é o chamado de Ezequiel. Você vai ver quando Deus começa a falar das primeiras visões para ele. Então veio lá no começo do livro. Então você vai observar que a mão já estava lá. Aqui nesse texto você vai ver que a mão já estava com ele. Ele já estava preparado para o que Deus iria mostrar para ele. Irmãos, tudo requer uma preparação. Você já parou para pensar que, quem sabe, todas essas lutas que vocês têm enfrentado, vocês têm passado todas essas lutas, essas tribulações, você já não parou para pensar que pode ser ou é uma preparação para uma grande obra ou um grande avivamento que há de vir sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, sobre o teu ministério? Não duvides. Quando você está passando pela luta, coloque na sua cabeça, vai vir a vitória, vai vir o tempo da bonança. Então aguente firme, persevere no lugar onde Deus te colocou, porque de lá Deus irá te abençoar ricamente. Observe que a mão do Senhor estava já na vida de Ezequiel, já estava na vida de Ezequiel. Por já estar, ele não precisava se preparar, porque ele já estava preparado. Quando Deus te coloca na prova, aleluia, Deus já sabe que você já está preparado para passar aquela prova. Deus não vai dar uma prova para uma pessoa que não vai suportar passar por ela. Vocês estão entendendo aí a dimensão da palavra de Deus? Ou seja, se Deus te colocou, se Deus colocou você na prova, Ele sabe que você tem capacidade de passar por aquela prova. Então, não duvides.
Se hoje você está passando por esse deserto, que Deus permitiu, obviamente, capítulo 4 do livro de Mateus, você vai ver que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado no deserto. Ou seja, quem te leva para o deserto é Deus. Deus te leva para lá para te provar que você tem capacidade de resistir o calor do sol, resistir àquela areia quente, resistir a tentações do deserto. Ele sabe que você tem capacidade para passar, para enfrentar isso, por isso que ele te coloca lá. Deus sabia que Ezequiel tinha capacidade e ousadia para profetizar no meio do vale de ossos secos. Por isso que Deus levou ele lá, para ter um grande avivamento. Deus quer usar pessoas que a mão dele já está para profetizar na vida daquelas pessoas que ainda estão seco, ainda estão sem vida, que estão perdidos. Deus quer usar você aí, você mesmo que estão me assistindo, vocês que estão me assistindo. Deus quer usar você para um grande avivamento que há de vir sobre a terra. E esse avivamento, Deus precisa de vocês para profetizar no meio desse vale de ossos secos. Para isso, se prepare, porque Deus ele vai escolher você para profetizar. Vocês estão pegando aí o mistério de Deus? A mão do Senhor não vai precisar vir na tua vida. A mão do Senhor já está na tua casa. A mão do Senhor já está no teu ministério. A mão do Senhor já está. E quando a mão do Senhor está, pode se preparar, porque vai ter mudança. Você não vai pregar, aleluia, como antes. Se você não vai cantar mais como antes. Vai ter um renovo na tua vida. Vai ter uma transformação na tua vida. E essa transformação requer muito a mão de Deus. Porque quem somos nós sem as mãos de Deus, sem a mão de Deus? Aleluia. Quem somos nós sem a potente mão de Deus? Não somos nada, absolutamente nada. É por isso que a mão do Senhor tem que estar na nossa vida. Então Deus vai usar vocês aí que estão me assistindo para ter mudança na vida de alguém. Deus vai usar você para profetizar na vida dela. E não se exalte, você aí que é profeta, você aí que está sendo um porta-voz na vida de alguém, não se exalte porque o fulano não tem, a pessoa que está do teu lado é seco, não tem vida. Não se exalte por isso, porque hoje você está sendo um profeta no meio dos ossos secos, mas amanhã você pode se tornar um osso no meio do profeta. Então não se exalte, aproveite a oportunidade que Deus está te usando para você profetizar na vida dela, determinar o milagre, determinar a vitória na vida dela ou na vida dele. Deus ele quer usar você. Então deixa a mão de Deus trabalhar. Você não tem mais o domínio próprio. Você não vai fazer mais o que você bem entende. Porque Ezequiel não foi porque ele quis. Ezequiel foi para o vale de ossos secos, não foi porque ele quis ir, foi porque a mão do Senhor conduziu ele para lá. E uma coisa é quando você está totalmente sendo dependente do Espírito de Deus, e outra coisa quando você quer fazer aquilo que só aquilo que te apraz, só aquilo que você quer fazer, você vai e faz. Há uma diferença para aquelas pessoas também que faz só aquilo que Deus ordena, fala só aquilo que Deus manda. Não é assim que funciona. Deus ele quer usar pessoas, mas pessoas que são dependentes dele, pessoas que realmente são templo do Espírito Santo de Deus, para ele poder trabalhar, para ele poder agir. Então Deus quer usar você para finalizar esta palavra, para finalizar esta pregação, esta palavra, essas reflexões. Para finalizar, eu quero dizer para você que a mão do Senhor, ela tem que estar na tua vida. A mão do Senhor tem que estar no teu ministério para fazer a diferença. Porque a mão do Senhor, quando a mão do Senhor está sobre a nossa vida, a gente entra na prova, a gente sai da prova com vida.
porque a mão do Senhor nos coloca e a mão do Senhor nos tira. Pegaram aí? Quando a mão do Senhor está no teu trabalho, você entra de cabeça erguida e sai de cabeça erguida. Quando a mão do Senhor está na tua vida, você entra em qualquer lugar de cabeça erguida e sai de cabeça erguida, porque a mão do Senhor está na tua vida. Então há uma diferença muito grande quando a mão está para quando a mão não está. Fique com essa palavra no seu coração, guarde esta palavra no seu coração. Não se esqueça de compartilhar e comente alguma coisa aí no vídeo, deixe um like e vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, um abraço do pastor David Crisóstomo, em nome de Jesus. Sinta-se abraçado pelo pastor David.